6 pessoas. Opa, ok. Ok. Opa, aqui nossos convidados entrando no chat. Muito legal ver aqui essa quantidade de participantes hoje no último Basement Talks do ano. O ano já chegando ao fim. Muito obrigado aí a todos e a todas pela presença, pelo prestígio aqui mais uma vez do nosso webinar, da nossa conversa. Hoje um papo especial, né? A gente sempre fala isso, mas esse é um assunto que a gente vem cozinhando há algum tempo, não tanto como o Ângelo aqui na Luplex, mas é um tema que, com certeza, muitos de vocês aqui também têm se debruçado. Então, sem mais delongas, né? Nós estamos gravando essa conversa, então quem chegar um pouquinho atrasado aqui vai poder sempre pegar a parte que faltou depois no nosso canal do YouTube, nas redes sociais. Mas, mais uma vez, desejando boa noite aí a todos, agradecendo a presença, em especial aqui do Ângelo, por ter aceitado o nosso convite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fred Riso, cofundador do Basement, e o Basement é uma solução voltada à gestão societária e ao controle dos incentivos de longo prazo. Eu gosto sempre de reforçar, né, a nossa missão de construir um mundo com mais donos e donas, mais pessoas fazendo parte do capital social das companhias e, consequentemente, podendo controlar e gerir melhor a governança dessas participações. E hoje, como eu disse, eu tenho aqui o prazer de receber o Ângelo. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Não pode E falar quanto tempo que entrega a idade, Frederico. entrega um pouco o quanto tempo a gente já está empreendendo nessa Pois jornada, é. né? E eu já admiro há muito tempo o trabalho que o Ângelo realiza lá na Luplex. Eu lembro bem da nossa primeira conversa, quando tu me mostrastes o teu produto, né, a solução, e eu fiquei assim, boquiaberto, e confesso com uma certa inveja da profundidade e da forma como vocês vinham resolvendo, assim, o entendimento jurídico que vocês tinham conseguido àquela altura abarcar já no produto. Isso faz algum tempo, né, e imagino o quanto evoluiu, e pelas nossas conversas deu para notar o quanto vocês conseguiram evoluir nesses tempos. Então, quando nós pensamos aqui que já era hora de trazermos e debatermos sobre o tema, né, tão em voga hoje em dia da inteligência artificial, Luplex foi a primeira empresa que nos veio em mente, e fiquei muito contente com o teu convite, com o teu aceito, né, o nosso convite. E então eu queria, Ângelo, assim, hoje nós vamos, né, até aqui, como anunciado, falar. O objetivo é trazer, em grande parte, né, os casos práticos, a gente poder mostrar duas empresas, Basement, Luplex, e o que elas têm trabalhado do ponto de vista de automações e inteligência artificial para essa temática jurídica e, em especial, da gestão societária. Hum. Mas acho que seria legal a gente começar essa conversa. Eu vou até sair aqui da tela para deixar que fique mais visual aqui em nós e aí na tua apresentação também, mas que Hum. tu pudesse contar um pouquinho, então, da tua trajetória, né, que eu acho muito interessante, de advogado para empreendedor. Certeza que temos muitas pessoas que estão aqui que ou já fizeram isso ou que eventualmente pensam até nessa transição, mas que navegam por esses mundos.
Então, conta para nós um pouquinho aí, te apresenta, conta um pouquinho da tua trajetória e um pouco da Luplex para setar um pouco a base aqui do nosso papo hoje. Com certeza, Fred. Olha, super obrigado aí de novo pelo convite. A Basement também é uma empresa que eu admiro muito, que a gente é cliente também, né? Usamos para nossa gestão societária. É um produto muito bacana e obrigado pela oportunidade de estar aí falando com a galera um pouquinho do que a gente está fazendo nessa área de automação do jurídico e especial do societário, né? Falar um pouquinho de mim, eu sou advogado de formação, que eu falei, a idade de entrega, né? Assim, eu advoguei quase 20 anos aí antes de começar a empreender na área jurídica, principalmente com a Luplex. E também me formei além de ter fiz a São Francisco, né? Os antigos ali, e também fiz o AGV, né? Na administração de empresas. Mas eu acho que assim o grande aprendizado que ajudou no para poder empreender, para poder fazer tecnologia, é o que a gente sempre enfatiza aqui na Nuplex, que é ter advogado, né? Porque as dores dos advogados, as dores do departamento jurídico, né? Elas são às vezes não são necessariamente complexas, mas elas não são óbvias, elas são opacas para quem não é da área, né? E quem não trabalhou com esse problema, já não esteve do outro lado do balcão. E o que a gente conversa nas nossas conversas, né, Fred, assim, tem às vezes uma dificuldade de quem não é da área, né, quem não é um iniciado, de entender as dores que estão passando um advogado de um departamento jurídico ou de um escritório de advocacia que está fazendo um evento societário, que está tentando fazer uma defesa num contencioso civil, trabalhista ou empresarial, que está tendo que preparar um contrato ou uma negociação. Então, ele precisa de acesso àquela tecnologia e como é que ele vai, o que que vai de fato potencializar o trabalho dele e que vai melhorar a vida dele. Então, eu resolvi sair da vida de advogado para continuar como advogado, só que agora apoiando a equipe, né? Então, a gente gosta aqui na Luplex de dizer que nós somos advogados, né? Não sou só eu também. Toda a equipe, quase 80% da equipe da Luplex tem formação em direito e a maioria já advogou, né? Em departamentos e escritórios. E a gente fala que isso é bem um diferencial que a gente tenta vender, né? Ou falar explicitamente nas apresentações, porque a gente acredita que isso ajuda no processo de entrega. E eu acho que a gente vai ter uma conversa bacana aí de falar, você falou de cases, né, do que está sendo feito de automação e comentar um pouco geral do que a Luplex faz nessa área, né, do que a gente está fazendo e como que a gente está entregando isso. Eu acho que isso vai ser bacana para os que estão assistindo o webinar. E também mencionar também casos práticos, né, de coisas que a gente vem fazendo aí junto, né, e que tem uma entrega, acho que bacana para os clientes potenciais aí e para as pessoas que estão assistindo. Dá um panorama para nós, Ângelo, um pouco da área de atuação de vocês. Não sei se mudou muito da ideia inicial, né? Essa coisa do empreendedor sempre começa querendo resolver um problema e aí descobre que não é um problema que às vezes o cliente tem, né? Mas É, conta um pouquinho dessa trajetória, o que vocês se especializam hoje. a gente, na Duplex, eu acho que eu posso até falar isso no PowerPoint aqui, se fizer sentido. Acho que Ok? sim, né? A gente pode Sim, fazer já acho no que contexto do podemos entrar PowerPoint. Fala aí se está nesse. aparecendo para todo mundo. Aproveito para reforçar o convite aqui. Acho que o Vini, do nosso time, colocou no Q&A aí, nessa sessão de perguntas. A Hum, gente espera que seja o mais conversacional possível aqui. Então, com se houver certeza. dúvidas, questões que vocês gostariam de escutar, né, a respeito do tema aqui, da inteligência artificial ou das empresas, fiquem à vontade para postarem as suas questões aí direto na plataforma, tá? Com Mas vai certeza. lá. E também, se eu não estiver olhando aqui enquanto a gente tô falando o Q&A também, Fred, se tiver qualquer coisa que Te você acha aviso. que vale a pena, interromper e falar aqui para a gente responder na hora, manda ver, tá? Então, primeiro, Tá. assim, vou comentar um pouco, já falei, né, de quem sou eu e o caminho que eu fiz para chegar aqui, que eu acho que a gente já falou um pouco. Mas eu queria falar para vocês o que que é a ideia da Luplex com plataforma de direito computacional, em cima do que você está pedindo aí, né, Fred? O que que a gente está se propondo a entregar como valor, mencionar alguns casos de uso, né, histórias de sucesso que a gente
está fazendo aí com clientes, em especial na área societária, mas também mencionar um pouco do que a gente vem fazendo no contencioso, o que a gente vem fazendo na parte transacional, né, de contratos, e explicar rapidamente como funciona, mas principalmente do ponto de vista do uso de inteligência artificial, que é o mote do que a gente se propôs a fazer aqui falar nesse webinar, né? Então, começando por mim, como eu falei, já sou advogado de formação, também fiz pós de administração de empresas, mas me considero, acima de tudo, advogado, né? E amante do direito, que a gente sabe que é difícil mesmo quando a gente vai para o outro lado, deixar de falar o que que você é? Você é empresário? Não, eu sou advogado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sou empresário ou qualquer outra coisa, né? Pai, a gente gosta da profissão. E tive o meu próprio escritório. Eu fiz uma coisa estranha, né? Eu vendi meu escritório, fiz um M&A de escritórios para o Moraes Pitombo, né? Que hoje é um escritório super prestigiado, porque eu fui trabalhar no Levi Salomão como sócio no contencioso empresarial e toda a equipe, né? E todos os meus clientes continuaram sendo atendidos pela equipe do Moraes Pitombo. E depois disso, eu também, além da Luplex, eu fundei a Losoft no passado, né? Aí, na época, com meu irmão, que era uma empresa de software de gestão, né, e que foi posteriormente adquirida pela Luplex. A gente pode até comentar você falou como é que a gente começou. A gente começou principalmente com a solução de automação de conteúdo, gerar contratos, gerar petições, né? Mas o Geluplex faz mais do que isso, que é um pouco do que a gente vai falar aqui na sequência. Mas, e aqui o que eu digo antes de falar o que é a Luplex, a gente fala quem, né? Nós somos uma plataforma que é pensada por advogados e a ideia é fazer essa transformação do conteúdo jurídico. É o que a gente se propõe a fazer como empresa, né? A gente fala que a gente começou a trabalhar com essa parte de IA, né? Só que eu pus aqui como uma coisa a mais do que nossa apresentação, normalmente que a gente comenta sobre isso aqui, para falar que a gente vem trabalhando com essa parte de inteligência artificial e com IA já desde os tempos pré-históricos, né? 2021 parece que foi 1000 anos atrás. Em 2021 a gente já tinha acesso, já estávamos mexendo, 2021 para 22, não só com o GPT 2.0, que já estava fazendo algumas coisas bacanas, né, com o modelo, mas a gente estávamos fazendo vários modelos de machine learning, né, com os modelos de redes neurais antigas, que era o Microsoft Cognitive Services para a linguagem, né? Os serviços cognitivos da Microsoft para a linguagem já tinha análise de sentimentos, já tinha extração de conceitos, você conseguia achar, por exemplo, a cláusula do contrato, ou se conseguia definir se aquilo ali era um contrato social, se aquilo ali era uma ata de Assembleia Geral Ordinária, você já conseguia fazer algumas coisas interessantes nessa parte. E em abril de 22, nós tivemos um acesso prévio ao GPT 3.0, que isso é uma coisa que o Fred aí na nossa conversa prévia falou, pô, acho que é bacana mencionar para a turma, né? A OpenAI, antes de lançar o ChatGPT, que para quem não lembra, tipo, parece que faz tanto tempo, né? Foi final de novembro de 2022 que eles abriram para o mundo. Mas antes disso, no começo de 22, eles estavam abrindo para empresas selecionadas, que eles também estavam usando para treinar, né, algumas coisas que estavam sendo feitas. E aqui na América Latina tinham 300 empresas que tinham acesso. A Luplex era uma delas, e eu acho que de Legaltech era a única, aqui pelo menos Brasil, certeza, né? Não lembro se Latam tinha alguma outra, que estava com acesso ao GPT 3.0, e nós já estávamos construindo os modelos semânticos e do que a gente vai falar aqui na frente do que a empresa está fazendo para conseguir entregar essa parte de IA, né? E aí nisso, aí eu vou para a sua pergunta, Fred, o que que é a Luplex hoje, né? A gente fala que a Luplex é uma solução de plataforma, né, de que entrega o ciclo de vida do serviço jurídico. A ideia nossa é ser um hub que entrega esse ciclo ou inteiro dentro da plataforma ou integrado com outras soluções, tal como a Basement, tal como outros softwares de gestão. A gente quer ser o ponto central onde vai passar principalmente o conteúdo, né, e vai integrar com outras coisas no ciclo de vida. A gente fala que o Luplex essencialmente são três pilares hoje de entrega, né? Nós somos uma solução de automação. Automação na geração e na análise de conteúdo jurídico. Que aqui, quando a gente fala geração de documentos, o documento builder da Luplex é a parte de automação de peças processuais, assim, a geração automatizada, né, que é onde nós começamos e de onde nós construímos toda a base do negócio, mas também a automação na geração de atos societários, né, documentos,
societários como atas, estatutos, contratos sociais, avisos de fato relevante, documentos de opção de compra de ações, né? E também nós fazemos hoje automação de contratos, propostas, principalmente propostas de honorários. Tem muita coisa que está sendo feita dentro da plataforma, mas essas são as três grandes vertentes na geração de documentos. Mas também a Luplex é uma solução na parte de conteúdo de análise e extração, né? E eu acho que esse é o ponto principal onde a gente está usando a inteligência artificial hoje em dia. A gente fala que a Luplex, hoje com o Luplex Copilot, a gente damos uma roubadinha no nome da Microsoft, né? O Luplex Copilot é uma solução para extrair e analisar documentos estruturados. E o que é um documento estruturado? Por exemplo, os dados de capa que vem de um tribunal, ou uma planilha Excel, né? Então, assim, informações que estão vindo de outros sistemas, né, de gestão, mas ele também é uma solução para extração e análise de documentos semi-estruturados. E aí, o que é um exemplo de documento semi-estruturado? Na dimensão do que a gente está falando aqui nesse webinar, né? É uma ficha cadastral da junta comercial, um DDQ da Ambima, uma certidão da CVM. São documentos que têm uma topologia mais ou menos conhecida, mas que você tem que extrair e entender o que tem dentro desse documento. Um formulário, né, da Rede Sim, aí da JUSESP. Então, são documentos que têm uma estrutura, mas ele também faz a extração e classificação de documentos não estruturados. E aqui é onde entra, principalmente nesse ponto aqui, mais do que nos outros modelos, a parte de LLM, do GPT, que a gente conhece agora e todo mundo já usa o dia todo, né? Então, a gente está falando de ler o estatuto de uma sociedade e entender quais são as regras societárias que tem, os quórums, os elementos, quem são os membros de um determinado documento, ler além do estatuto, do contrato social, regulamentos internos das empresas. Esses são os documentos não estruturados. Até faltou dar um exemplo de documentos semi-estruturados, seria também, por exemplo, os livros societários, né? Que, por exemplo, a Basement faz a gestão. Então, você conseguir entender ali quem que são os sócios, quais são os eventos que aconteceram, quais foram as transferências, até para fazer que a gente chama de setup e onboard, né? Por exemplo, numa solução maravilhosa como é a solução da Basement, para esse setup ser mais rápido, ser acelerado, né? Então você tem essa parte aqui de extração e de análise. E além de conteúdo, a gente fala que a Luplex hoje é uma solução de orquestração, Fred, e demais, do ciclo de vida do contrato. Então a gente quer automatizar o que a turma chama de legal ops, né? Ou de controladoria jurídica, que é o fluxo do que está sendo feito. Então o Luplex Cases hoje é uma solução que dá a parte de gestão de casos, né? Para a parte contenciosa de distribuição, monitoramento de distribuições, de intimações, que são inclusos na plataforma, com sugestão de prazos e ações associados a isso, né? Mas também para coleta e montagem de subsídios, que são os elementos que eu preciso de documentação para fazer um ato. Então, dando exemplo aqui no concreto que a gente está falando do societário, se eu vou fazer uma ata do conselho de administração, o que eu preciso capturar na coleta antes? Eu preciso da convocação, eu preciso, eventualmente, dos documentos de um determinado novo diretor que vai ser nomeado, ou eu preciso ler o parecer do Conselho Fiscal para ser votado ali, ou o laudo dos auditores. Então, tem essa coleta desses documentos que vão ser anexos, né? O boletim de subscrição que vai ser feito naquele ato. Então, ler esses documentos e coletar eles para eu poder fazer o evento societário que vai ser feito. E a Luplex também tem a parte de solicitações, que é o fluxo automatizado, né, nessa orquestração, para eu ter o trabalho, para eu conseguir fazer aprovação. Então, se a gente está falando de um ato societário, digamos, como eu falei, uma ata do Conselho de Administração. Uma vez que termina, o secretário normalmente circula essa ata para os membros, para ver se a turma tem algum comentário a ser feito. Então, tudo isso, perdão, pode ser feito dentro da plataforma, né? Das pessoas poderem comentar, fazer o Delta View, até você pode mandar um documento aberto para as pessoas comentarem no próprio documento, ou então fazer comentários ao lado dele, né? Como se fossem comentários num PDF, e aí você consegue ter todo esse fluxo, uma vez finalizado, ter o checklist do jurídico, e, por exemplo, ir para a assinatura de um DocSign, de um ClickSign, de um CertSign, e depois aquilo ali ser alimentado de volta também num documento, numa solução de gestão societária, como é a solução da Basement, né? A Luplex também tem a parte de gestão de documentos, gestão documental hoje, que é o Luplex Content, né? Que permite que você tenha, eu deixei aqui, por exemplo, o Atacadão, que é o Carrefour, não é cliente nosso.
Então, a gente usa, é um dos que a gente usa aqui quando a gente faz em apresentação comercial, né, na parte de societário. Então, você tem ali os documentos societários guardados, ele gera os metadados do que significa os documentos, para você poder encontrar, falar, pô, qual que for dos meus, eu tenho um grupo de sociedades, quais que tem esse quórum, ou quais que estão com o mandato do diretor para vencer. Então, você consegue fazer buscas em cima dos documentos e do conteúdo deles no sistema. E tem a parte de gestão financeira, que a gente não vai entrar aqui, que não é o nosso escopo, né? Mas ele também tem toda a parte de back-office para os escritórios de advocacia e agora também para os departamentos jurídicos para fazer a parte de gestão de legal ops, né, dos escritórios terceirizados. E por fim, Fred, a gente fala que o Luplex é uma solução de mensuração, né, de analytics. Então, tudo que processa de conteúdo e analisa de conteúdo e tudo que faz de fluxo no sistema, hoje a Luplex entrega no Luplex Dashboards essas informações estruturadas de maneira que você pode entender o que está acontecendo nelas e extrair dados e insights desses fluxos, né? Então a gente fala que a Luplex é uma solução que vai entregar a parte de análise de casos, né, de contencioso, que não o enfoque aqui do que a gente está falando hoje, mas que ele faz valor de contingência, estimativa, mapeamento de casos de pedir, mas também na parte de contratos societários, você consegue entender como estão seus contratos, quais são os próximos vencimentos, você entender as estruturas, né, de hierarquia das sociedades, né, quais são por exemplo, os vesting que estão acontecendo aí das opções de stock option que você pode ter circulado. Então, você consegue acompanhar isso em dashboards, né, de dados estruturados. É, e você também pode ter a análise sua das pessoas, da sua equipe trabalhando, entender a produtividade, quanto cada um está produzindo, né? Fazer um SLA se as pessoas estão cumprindo os prazos conforme combinado. Então, isso é muito importante também na parte societária, porque você tem prazos a serem cumpridos, por exemplo, a circulação de informações para os acionistas, né, que você tem que disponibilizar dados, ou então, às vezes, após o ato, né, para você ter o registro dele, não acaba no evento social, né, onde eu tenho a assembleia ou o estatuto, eu tenho que fazer o registro, eu tenho que eventualmente circular aquilo para órgãos reguladores. Então você consegue fazer todo esse fluxo aqui e acompanhar esse fluxo e como é que as pessoas estão se comportando nisso aqui. O Duplex também tem uma parte de análise preditiva, né, que aí não é tanto para o societário, principalmente para carteiras de contencioso, para ele estimar valores de contingência e fazer análise de risco. Ele faz para contratos, tá? Por isso que eu falei que não é tanto para o societário, mas ele tem para o contencioso, também tem para o transacional. Ele faz esse tipo ele faz análises bayesianas, né, para estimar risco e compliance, né, governança dos documentos sociais. E tem a parte de análise financeira, que, de novo, não é um pouco do que a gente vai falar aqui, mas que ele tem. Mas tudo que a gente quer entregar, Fred e demais que estão assistindo, é a escalabilidade. A gente quer dar padronização, a gente quer dar economia de tempo, a gente quer reduzir erro, diminuir retrabalho e aumentar a produtividade do advogado, né? A Luplex é a ferramenta de apoio do jurídico, né? E integrada com soluções de gestão documental, com soluções principalmente como a da Basement, nessa parte societária, para entregar tudo isso aqui de maneira integrada, né? E aí, para casos de uso, que eu acho que esse é o mais importante falar aqui, que a gente hoje está fazendo entregas em muitas áreas, né? Então a gente tem a coisa de bancário, que a gente falou lá de contencioso, tem trabalhista, tem parte de seguros, tem propriedade intelectual, mas ali o que está ali na direita embaixo, que é principalmente o societário e gestão, né? Que é o foco de hoje. A gente tem nessa parte de conteúdo, então você fazer atas de reuniões e assembleias, tanto do órgão principal da sociedade, que são os acionistas, os sócios, mas também os comitês e conselhos, tanto os legais, né, como o conselho fiscal, o conselho de administração, diretoria, mas também comitês internos. Então, se tiver lá um comitê interno de auditoria, de auditoria independente, ou um comitê de cultura e diversidade, esses comitês e órgãos todos podem gerar os documentos societários na Luplex e integrar, né, com os documentos societários daquela empresa, para entender as atribuições, os regulamentos internos e tudo mais. E ele, na parte de fluxo, como eu falei, a gente tem muita coisa hoje em dia que a gente está fazendo, né, de carteiras contenciosas, contratos, mas aqui o terceiro aqui que vocês estão vendo de cima para baixo é de gestão societária.
que é a gente não só fazer o ato, mas você pode circular, por exemplo, os convites pela plataforma da Luplex para comparecer ao ato, dependendo da forma como você estiver fazendo a convocação. Ele pode integrar com ferramentas, uma vez, por exemplo, pegar o boletim de presença de uma coisa que pode estar na basement ali, para apurar quem está os membros ali, apurar os votos, e depois essa contabilização, você ter o boletim de votação, né, registrado na basement, os termos de posse, e o próprio ato, né, para ter a versão de livre e a versão de junta. Tudo isso você consegue circular o processo de negociação, como eu falei anteriormente, né, pode ser ter nesses fluxos aqui na plataforma. E você ter os dashboards associados a isso, né? Que a Luplex hoje tem dashboards que ela entrega pronto e que, dependendo do plano que o cliente tiver, ele consegue estender isso, ou se ele tiver integrado em soluções também muito bacanas, como a da Basement, você pode até receber esses dados de maneira estruturada para alimentar em outras plataformas, né? Então, a Basement pode ter essas informações, porque vocês têm dashboards lá na solução da Basement, né? Eu lembro aqui, porque eu vejo aqui quando a gente acessa, né, que você consegue ter dados que estão sendo processados no Plex, podem ser entregues em outros sistemas, tá? E eu acho que o ponto principal é esse, e o que a gente queria falar aqui do como funciona é da parte de A, só para a gente fechar, até dentro do tempo que a gente combinou aqui, né, Fred? Não adianta só ter o ferramental, que é o que a gente está pondo aqui à esquerda, né? Você tem uma plataforma de direito computacional ou de computational law com os ferramentais. Você tem que ter o que chama de engenharia jurídica. Por isso que eu falei sobre minha pessoa e sobre a equipe. Tem que ter gente que entende do direito, tem que ter engenheiro jurídico, o nome aqui que a gente dá aqui para o nosso time, né? Que vai construir e usar o que nós chamamos de modelo semântico de referência, que é aquilo que começou a construir lá no começo de 2022, né? E associamos, e é o que permite que a gente use os LLMs de maneira eficiente, né? Que você pega as demandas do cliente, pega os problemas dele e a gente encaixa isso no nosso modelo. Então, o nosso processo de engenharia hoje é principalmente um trabalho de encaixe com esse modelo conceitual, né? Que cria o que a gente chama de modelo fundacional, né? Esse contexto fundacional é o nosso modelo semântico de referência e um modelo de dados comum, onde a gente onde a gente define as entidades, né? A gente tem uma API aberta com todos os nossos parceiros, em que você pode consumir os casos, você pode consumir as entidades de documentos, você pode consumir as entidades de contagem de prazo, a gente está falando de fluxo. Então, esse Common Data Model dá toda a função para o setup do cliente, para a compreensão da IA, né? Porque é o que a IA usa como aprendizado, né, básico para ela conseguir classificar e entender o que está acontecendo, e também para comunicação e integração. E tem a parte de contexto suplementar, né, que exatamente são as estratégias, os modelos, o estilo. Num caso societário, a gente está falando aqui desde coisas bestas, como o logo da empresa, né, a fonte que ela quer usar, os espaçamentos para registrar na junta, mas também tipo, quais são os quórums que aí você seta ali para cada entidade, quais são, se aquela empresa tem nos seus estatutos que ela pode ter reuniões híbridas ou presenciais ou online. Você define elementos como, sei lá, além de quórum, quais são as matérias de deliberação de cada órgão, né? Então, o que que a Assembleia decide, o que o Conselho de Administração decide, o que que a diretoria decide, o que que o Comitê de Diversidade e Equidade decide. Então, você consegue definir isso aqui no setup, né? E aí você vai ter a parte de A para ajudar você na montagem desses subsídios, nessas informações. A gente fala que provas, mas também na parte societária, são os elementos fáticos do contexto ali, quem que estava presente, como cada um votou, né? Se alguém fez alguma ressalva de voto. Então, isso aqui é o que define para a gente poder construir o conteúdo, né? E isso é o que a gente chama esse Common Data Model, que tem tanto na parte transacional, que você consegue ter os elementos, é um grafo de correlações que vira código, tá? Que vira software, literalmente, do que você vai mexer, e que também tem para a parte contenciosa, que é menos do que a gente vai falar aqui, mas que também está ligado a esses elementos. Então, você tem esse contexto, e isso é o que dá o que a gente chama de grafo de conhecimento empresarial, é o Knowledge Enterprise Graph, né? Que chama empresarial, mas devia ser conhecimento de domínio, né? Mas é o nome que os americanos dão, que é a base fundacional para IA usar. Então, esse LLM ele vai usar a base de conhecimento e a experiência e as definições de cada empresa com esse Common Data Model, esse modelo de dados comum da Luplex, para entregar o que a gente chama de Luplex Copilot, como a gente falou antes,
e o Luplex Autopilot. O Autopilot, como a gente tinha conversado antes, né, Fred, não é uma coisa que hoje para a área de societária, é principalmente para o contencioso, que é a geração já, assim, não é só assistida, ela é inteira automatizada, como uma possibilidade, por exemplo, de você fazer contestações, você fazer recursos, que a IA gera inteira e só passa para um humano para revisão. Aqui você pode fazer as societários, mas eles são assistidos. Um vai decidindo o que vai sendo, porque você está imaginando que você é um secretário ali que está fazendo o ato e registrando o que cada um está falando, tal, e nisso você vai clicando e você gera ali. A gente está falando de societário, mas também pode ser de um condomínio, né, de um clube, uma associação sem fins lucrativos, que nem a Ambima, sei lá, que é cliente nossa. Você pode ter vários elementos associados a isso. E eu acho que assim, esse é o principal. Não sei se era mais ou menos o que você estava esperando aí do Kit falar, Perfeito. mas Uhum. comentar um pouquinho do que a gente está fazendo e de como a gente está tentando entregar essa parte de inteligência artificial especificamente para a área de societário. Fez sentido? Muito, Ângelo. Eu acho que é impressionante aqui assim, a abrangência que vocês trazem, né, para o jurídico. Você citou algumas vezes também assim, essas pontes possíveis com soluções como a nossa, por exemplo, e esse é um desejo recíproco, antigo, da gente conseguir É. aproveitar mais essas potenciais integrações, né? Uhum. Eu fiquei curioso aqui, aproveitando um pouco, assim, enquanto tu apresentavas, é, com algumas questões, né? Assim, eu acho que uma delas é entender, aproveitar a história que vocês vêm desenvolvendo, seja lá com OpenAI, mas o tempo de desenvolvimento, que tu fala de 2022, acho que a maioria das pessoas conheceu o Uhum. OpenAI provavelmente ano passado, né, com o É. Chat GPT, que começaram de fato a usar essa tecnologia. Mas o que vocês notam? A primeira coisa é o que vocês notaram assim de progresso, assim, e como se transformou o desenvolvimento de vocês e o uso da inteligência artificial nas soluções de vocês lá de 2022, quando vocês começaram para agora, né? Assim, Uhum. talvez vocês tenham essa capacidade de perceber mais do que nós e muitas outras Uhum. empresas o avanço da tecnologia para uso dentro de produto. Tem algo assim mais emblemático, mais específico que vocês notam de diferencial? Olha, vou começar com um comentário abstrato para ir para o concreto, né? Tem um conceito que o Stephen Wolfram, né, que faz aquele Wolfram Alpha, sabe aquele site de matemática, de ciências, o Google da parte científica e matemática, né? Que ele chama de irredutibilidade computacional. Tem certas coisas que você, por exemplo, quando você põe uma cláusula no contrato e fala, as partes agirão com cautela, ou verão com boa fé, isso era impossível de você conseguir expressar de maneira matemática sem ser um negócio que ficava gigantesco e impossível de utilizar, esse tipo principalmente dos princípios abertos e conceitos, né, que são principiológicos no direito. Então você conseguia o que tinha pré-LLM eram análises os smart contracts, né, que já existiam aí, os contratos inteligentes que tem aí no trading, né, da bolsa, que já tem lá o flash trading e tudo mais. Isso aqui eram tudo com contratos que muitas regras é, pré-definidas, muito claras, né, matemáticas. Então, eu dou 100, você me dá ação. Você não conseguia fazer para cláusulas abertas, para disposições gerais e também para disputas, né, onde tinha elementos factuais. E o LLM, o que ele trouxe é que ele ampliou o espaço do que é possível automatizar, né? Então, acho que a gente fazia e continua fazendo aqui árvores de decisão para entender como essa lógica anda, né? Mas a vantagem que você consegue agora é principalmente para a classificação. Então, eu acho que o que mais evoluiu é você conseguir que a IA também entenda o que está naquilo ali, e aí coisas que hoje, ou que até 3, 4 anos atrás, a pessoa sempre tinha que responder um questionário onde você estava mapeando as opções para você dar o caminho, né, de uma árvore de decisão. A IA pode assistir isso. Então, o Copilot, a gente começou a usar o nome, também seguindo a ideia da Microsoft,
porque ele é um copiloto, né? Ele te ajuda nesse processo. Então era mais uma aceleração no produto nosso. E eu acho que essa assim, é onde está o grande ganho, que é você conseguir fazer essa, por exemplo, você vai arquivar o documento, né? Ele classificar, então ele entender e saber que tipo de documento é, ele conseguir entender a data, ou se quem está assinando é fulano, mas o Beltrano não está assinando, desde coisas mundanas, como até o próprio conteúdo, eu acho que é onde a IA tá fazendo bastante diferença. E eu acho que a gente tenta aproveitar que nós partimos do mundo de tentar tudo pré-estruturar, né? A Luplex, desde quando começou, nós lançamos o nosso produto no final de 2017 para 2018, e a nossa ideia era assim, vamos estruturar o direito, vamos fazer engenharia jurídica, né? É, porque a gente tem a parte bem engenheirada do jurídico, os LLMs interagem com uma qualidade mais interessante aqui na nossa plataforma. Eu acho que é isso, acho que faz bastante diferença do que a gente está entregando hoje, Fred. É muito legal essa tua fala. Internamente aqui a gente percebe algo muito em linha com isso, né, Ângelo, de que o quão fundamental, eu acho que nas discussões de IA, hoje se fala cada vez mais disso, mas o quão fundamental é esse contexto. E se o contexto é de fato tão importante e determinante para o resultado que a LLM vai trazer, o quão crucial é que os dados estejam estruturados. A hora que nós Exato. aqui internamente começamos a querer aproveitar mais da inteligência artificial, ainda para questões de negócio, né, para Uhum. conseguir fazer melhores análises, para conseguir desenvolver estratégias e go-to-market e etc., começou a ficar mais visível, às vezes, problemas anteriores que a gente tinha de dificuldade de organizar o banco de dados, do dado estar disponível e disponível de uma forma organizada. Né? Então, vocês É fazerem que isso. nem, é que nem tomar banho, né? Que nem higiene pessoal. Você tem que fazer você tem que fazer a fundação da casa para ela ser sólida, né? E exatamente essa classificação, o banco de dados, exatamente como você está falando, é o que precisa estar muito bem organizado para você conseguir fazer isso aí a mais, né? E essa sensação de que agora a alavanca é tão maior que a importância de você ter essa base bem feita, né, isso cria um diferencial muito grande, isso cria uma potencialidade muito grande para as LLMs se utilizarem para você produzir conteúdo, produzir software, produzir uma série de coisas. Tá? Acho que isso certamente para todas as empresas, né, em escritórios, não importa, assim, você conseguir fazer o que você disse, estruturar bem, né, ter as regras estruturadas, ter organização, determinar bem esse contexto. Sim. Muito legal. Aproveitando um pouco mais aqui da tua experiência, acho que antes de mostrar o caso aqui do Basement, vai ser um caso bem mais pontual aqui do que a gente vem desenvolvendo. Acho que uma outra coisa que seria legal entender no caso de vocês é assim, como tem sido essa priorização do que usar IA, né? A gente escuta muita gente dizendo assim, a gente vê muitas vezes em produto empresas lançando coisas que não resolve muito minha vida aqui, né? Fica lá propagandeando IA, mas não é nada que gere um uau e quero usar. Taca IA em tudo e vê o que cola, né? Não é o melhor approach, né? Como vocês têm endereçado, já estão há bastante tempo em contato com a tecnologia e certamente vendo potencialidades de uso, como vocês têm resolvido isso? Assim, pesquisa com cliente? Qual é a abordagem de vocês? Eu acho que a maneira como a gente até eu pus aqui, eu fiz o que nem o Elon Musk, né? Aquele master plan, né? A gente fez um master plan da empresa lá atrás, em 2018, 2019. A gente falou, ó, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos pegar clientes que são sofisticados, que têm conhecimento do negócio, e junto com eles vamos construir a solução, porque não tem nada que vence a prática. Por isso que a gente falou que é importante ter advogado, né? E é importante você solucionar problemas reais.
Então, quando a gente começou, e a ideia da empresa, toda vez que a gente pega um problema novo, é falar, eu tenho que implementar isso com um cliente que é um advogado também, que vai entender esse negócio, a gente soluciona isso para o cliente, e aí a gente abstrai o que a gente pode fazer como solução geral, né? Mas sempre com uma preocupação muito grande, que isso é importantíssimo, né, Fred, a gente falar. O conhecimento de cada advogado, ele não pode ser replicado para os outros, né? Porque esse é o segredo lá do Asterix, lá da fórmula, para ele dar porrada nos romanos, né? Para quem gostar da história em quadrinhos. Cada cliente tem a sua base de conhecimento, e mesmo nesse mundo pós, agora com IA, a gente também falou assim, a gente não treina a base geral da Luplex com os conteúdos dos clientes. A gente só faz ou com dado sintético, a gente faz treinamentos, a gente faz classificações que a gente chama de zero shot, né, com definições semânticas, mas sem usar as bases. Porque outras empresas aí estão não só jogando IA para todo lado, mas como estão pegando o que o cliente faz e revendendo como produto. E eu acho, nunca achei isso legal. Assim, porque eu era advogado, eu tinha meu escritório também, né? Assim, eu não quero que o meu conhecimento vire o conhecimento da empresa de tecnologia. Eu quero que a empresa de tecnologia seja uma ferramenta para mim, né? É claro que se a gente entender uma determinada seara, um determinado domínio melhor para conseguir entregar essa base que a gente mostrou ali, o modelo fundacional, isso eu acho que é onde entrega legal, né? Mas não os outros passos para cima. Esses têm que ser o de cada cliente. E aí também te respondendo e na prática, né? Falou assim, tá bom, então você pega o dos clientes bacanas e faz, mas o quê? Acho que o principal uso de IA está associado hoje em dia primariamente à compreensão, que é a primeira coisa que a gente mostrou ali, né? Que é a extração. Então, entender o conteúdo externo, porque o conteúdo do direito existe de monte, e ele é todo em texto, é quase todo em documentos não estruturados. Então, compreender isso e classificar, e, como você falou, gerar dado estruturado, né? Que você vai pôr no banco de dados, que você vai interagir com os sistemas, eu acho que esse é o uso primário e mais útil. Pode ter menos glamour do que aquele negócio gerando texto automático lá do GPT. Mas esse é o uso mais rico que a gente está vendo aqui na prática com as soluções de LLM. É usar para classificar e compreender o conteúdo jurídico. O próprio texto da cláusula, do argumento, do ato societário, é melhor você usar, às vezes, modelo. Na verdade, você não quer que o sistema gere cada vez um texto. Porque você não tem segurança jurídica nisso. Você quer que um ato de aumento de capital é sempre aquele texto de aumento de capital. Você não quer que uma cláusula do seu contrato, cada vez ele faz uma cláusula mais ou menos com aquele sentido. Falou, não, eu quero exatamente esse texto. Porque tem um monte que a gente falou de reducibilidade computacional. Tem um monte de conhecimento que está embutido nisso, né? Você vai fazer uma fórmula de cláusula penal, por exemplo, se for de acordo com o direito americano, liquidated damages tem que ter uma fórmula que está previsto no common law que você tem que dizer exatamente aquelas palavras para a cláusula ser considerada válida. E tem cláusulas que a gente fica repetindo, disposições gerais, às vezes que a gente nem sabe por que a gente está pondo lá, né? Ou não para refletir por que está pondo. Mas você tem que usar aquelas fórmulas, porque às vezes tem coisa que está desde os romanos lá. Ó, isso aqui tem que dizer isso, sei lá, você tem uma cláusula de retratabilidade e revogabilidade que está lá no final de um monte de contrato e às vezes, mesmo os advogados às vezes não sabem por que está aquilo. Se não tiver aquela cláusula, a regra geral do Código Civil é que você pode se retratar, você pode voltar atrás. Se você não compromisso de compra e venda da sua casa sem essa cláusula, o outro lado pode chegar e falar, pensa bem, mudei de ideia. E pode desfazer o contrato, você não pode forçar ele a cumprir se não tiver essa cláusula. Tem tantas outras que têm o mesmo problema, né? Então, você não quer muitas vezes que o sistema fique gerando de maneira generativa, né? Aquele texto do negócio. Você quer que ele consiga entender o que está ali e classifique isso dentro de uma estrutura de direito, né? Então, eu acho que esse é o principal ganho e uso que a gente está vendo de IA hoje, né? Mais do que redigir, os advogados têm muito material redigido, pronto. Mas é a compreensão, porque a compreensão e leitura dos documentos é onde os advogados, inclusive, gastam mais tempo. O outro tempo para Ctrl-C, Ctrl-V. E se você tem um modelo de árvore de decisão que te dá isso,
Aí você tem ganhos, quem chega a 80, 90% de redução no tempo do trabalho do advogado. Fez sentido, Fred? Perfeito, ou seja, é a capacidade, né, da solução, acho que em outras palavras, mesclar essa parte mais determinística das regras do que precisa ter com a parte, às vezes, probabilística dos LLMs, né? Então, saber quando Exato. utilizar cada uma dessas funções, né? É exatamente isso. Isso aí. Muito legal. Deixa eu, então, aproveitar aqui e fazer mudar um pouquinho a marcha e apresentar também o caso aqui do Basement, e aí eu te deixo para também colocar questões eventualmente que surjam, e assim como dos nossos participantes. Hum, Eu vou, então, compartilhar a minha tela para aí, aqui, deixa eu ver, maravilha, acho que tá aparecendo. Apareceu para vocês ou não? tá aparecendo sim. Tá, né? Então tá. Então, acho que a gente criou um nome aí para a nossa inteligência artificial, né? Chamamos ela de Eva, que é esse Equity Virtual Assistant. Como eu falei, o nosso foco aqui no Basement é muito esse controle da participação acionária e das rotinas de gestão societária e de governança societária. Então, no final, tudo gira ao redor do controle do equity. E a gente, mais fortemente, a partir do início desse ano, começou a trabalhar com todos os times, né, em todas as áreas, para debater mais esse assunto e para começar a desenvolver projetos desde a área de marketing, a área de operações, a área de vendas, né, mas também para o time de produto, que é o que a gente está apresentando mais aqui. Como é que a gente poderia incorporar e aonde haveria mais valor para a aplicação da IA? E acho que duas principais, a gente listou algumas coisas, mas assim, duas principais frentes para nós eram bem óbvias e importantes. A primeira, acho que também como Ângelo mostrou lá na Luplex, ligada à questão dos documentos, né, a gestão e busca de documentos. O Basement se propõe a ser um repositório central, né, um lugar único da verdade societária para os nossos clientes, mas em geral era uma parte que a gente conseguia ajudar pouco, seja porque não lia lá dentro de um PDF, não conseguia interpretar a imagem, tinha uma série de desafios tecnológicos que antes da utilização de inteligência artificial ficava bem comprometido o nosso trabalho. Então essa parte de documentos era uma primeira área clara para nós de aplicação da IA, e a segunda parte tinha a ver com a capacidade de trazer mais agilidade, mais automação para as rotinas societárias, em especial toda a parte manual que o nosso software demanda de preenchimento dos eventos societários. Né? Então, quando aconteceu o evento, o que foi deliberado, né? Quais são as deliberações, quem são os mandatos, os conselheiros que foram eleitos, aumento de capital, enfim, uma série de deliberações que compõem o livro Razão Societário que nós geramos, seja para livros de ações, livros de transferências, entre outros, que os nossos clientes precisavam preencher de forma automática. Então, um pouco aqui esse pós-reunião, foi lá, usei o Looplex para fazer a minha ata, tá tudo certo. Agora eu preciso colocar isso nos livros, eu preciso organizar essa informação, eu preciso deixar de uma forma que seja fácil de consultar. E aí o cliente precisava colocar a mão e preencher formulário. Então, a gente, em primeiro lugar, criou uma nova seção de documentos. Tá? Tudo isso aqui hoje a gente vem utilizando
já há algum tempo internamente, e agora, a partir aqui desse webinar, até nossos clientes que queiram testar, né, ou se candidatar aí a serem pioneiros no teste da EVA, a gente vai abrir um formulário aqui para que se inscrevam. Então, em primeiro lugar, essa capacidade de procurar... Opa, aqui. Essa capacidade de procurar documentos, não só pelo texto exato, né, mas ele conseguir entender os documentos que têm mais relevância com aquela busca. Então, aqui é algo mais comum hoje em dia, mas que a nossa ferramenta não endereçava antes. E uma capacidade de interagir com os documentos. Então, você tem lá centenas, milhares de documentos na plataforma, mas muitas vezes precisa saber, quando foi que o conselheiro fulano de tal foi empossado como conselheiro, ou teve um mandato encerrado, né? Ou quando aconteceu aquele aumento de capital, e a pessoa precisa encontrar aquela ata, precisa encontrar alguma informação. A gente hoje consegue fazer perguntas para a Eva, aqui para a nossa inteligência artificial, e ela encontra, mais uma vez, quais são os documentos, ou dá a resposta quando aquilo aconteceu e a fonte daquilo. Tá? Então, aqui, de novo, uma parte mais documental, a gente entende já mais comum em muitas aplicações que são utilizadas. Aqui onde a gente vê, nesse segundo ponto que eu comentei de automação, é onde a gente acredita que a gente vai conseguir economizar mais tempo para os nossos clientes. Tá? Então, o que hoje o sistema consegue fazer é receber um documento, receber um contrato social, receber uma ata de assembleia, né, constituição e etc. E, de novo, como o Ângelo falou lá também, estruturar esses dados, receber, extrair os dados estruturados da ferramenta e ainda dar um passo além dentro da solução, que é fazer os lançamentos referente àqueles dados já na plataforma. Tá? Então, aqui, por exemplo, mostrando, deixa eu mostrar aqui o que seria uma apresentação, por aí, deixa eu share screen. Aqui, por aí. Aqui. Aqui dentro da nossa ferramenta, né, a gente vê uma área de eventos e de órgãos sociais zerados, sem nenhum evento, e aí eu uso a inteligência artificial aqui para subir um lote de documentos. A gente vê empresas lá com centenas de atas, né, na hora de fazer, às vezes, um onboarding na plataforma, ou mesmo são muitas SAs, muitas limitadas, eu quero subir tudo ao mesmo tempo. Eu posso subir todos esses documentos na plataforma, e aí ela primeiro faz essa extração dos dados de uma forma organizada, ela estrutura o dado, eu vejo, eu posso conferir a estruturação, né, esses dados de cada um dos documentos, posso parar por aí só para revisar, para garantir que está tudo certo, ou posso pedir para que ele processe e execute as deliberações e crie os eventos. Então, ele já vai vir por mim aqui, pelo usuário na plataforma, ele vai criar o evento. Aqui a gente percebe ele criando uma AGE, criando os membros aqui de um órgão social, né? Começa com, estava zerado lá, como eu mostrei, aqui a gente vê 2 membros, fez mais um evento, não, é o primeiro ainda sendo processado, então são 3 conselheiros ali, provavelmente, que foram empossados dentro dessa assembleia, e depois, uma vez terminado, ele vai lá, fez um novo evento, e esse novo evento tem uma destituição de um dos conselheiros. Então, a gente vai perceber aqui que o sistema vai automaticamente diminuir de 3 membros, ele vai baixar para 2 membros. Tá? Além de constituição dos órgãos, dos eventos, dos membros, a gente faz aumento de capital,
faz redução de capital e uma série de outras deliberações que não são específicas, né, que são mais arbitrárias dessas atas, elas vão sendo automaticamente inseridas aqui, sem que, mais uma vez, o usuário precise, como é feito até hoje, abrir e ler a sua ata, ou lembrar da sua ata e preencher o formulário automaticamente. Tá? Então, aqui, assim, é uma redução, né, significativa. Muitas vezes a gente Dramática, né? vê os nossos clientes, quem contrata é lá o coordenador, o gerente contrata e tem sempre um analista, um bibliotecário, alguém que fica lá operando a plataforma. A gente espera com isso tirar muito tempo para operar, para um tempo muito mais de revisão, um uso muito mais estratégico, naturalmente, do tempo desses clientes. Tá? Então, Tá muito incrível a plataforma da Business. Muito incrível mesmo. obrigado, e assim, a gente está muito animado, eu acho, com as possibilidades, né, do que a gente pode fazer. Tem muita área, aqui a gente está mostrando mais a parte inicial das atas de gestão societária, em toda a parte de incentivos de longo prazo também, tem uma série de coisas, na parte de tributária, na parte de gestão de contratos, então, tem muita coisa para a gente automatizar com o advento dessas tecnologias. A gente espera, como vocês também, que a gente aqui seja um pontapé para poder fazer isso em colaboração com os clientes, para que a gente possa encontrar os casos e conseguir priorizar aquilo que vai trazer mais ganho para os nossos clientes. Tá? Aqui o Vini colocou, então, para quem quiser, ele deixou um link, tá aqui no Q&A. Quem quiser se candidatar aí para usar, fiquem à vontade para preencher esse form ou entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza aí o link. Passou voando aqui, já são 3 para as 19 horas. A gente procura sempre ser muito pontual aqui com o horário. Se tiver alguma última dúvida aqui que alguém queira colocar em relação a essas aplicações ou a questões mais gerais em relação à inteligência artificial, a hora é agora. Hoje eu aproveito e faço uma pergunta aqui para ti, Ângelo. Vocês hoje têm alguma área que centraliza toda essa parte de conhecimento, de inteligência artificial e propagam isso para a empresa, ou é algo que vocês vêm buscando para que, de forma geral, assim, todos os colaboradores consigam incorporar o máximo de conhecimento e apliquem no seu dia a dia? Como vocês têm adotado e qual o caminho? A gente tem dentro da engenharia jurídica, a gente tem uma equipe que é interdisciplinar entre os engenheiros jurídicos e o desenvolvimento que a gente chama de engenharia de plataforma, né? Que é um time núcleo que ele serve aos outros times para entregar essas soluções de. Então, assim, é uma coisa que a gente está tentando ser de todo mundo, mas a gente tenta entregar como uma solução tal como a gente entrega para os clientes, o cliente interno da Luplex é o resto da equipe, é o cliente da equipe de engenharia de plataforma, onde a gente entrega. Então, a pessoa quer fazer, por exemplo, uma leitura de uma petição inicial de uma ação bancária ou trabalhista, ele entrega no endpoint, que acessa os guardrails lá dos temas, devolve aquilo ali analisado, ou se ele quer fazer uma classificação de societário. Então, a gente tenta entregar tal como a gente entrega para os clientes, né, com APIs e funções pré-feitas para acelerar o tempo da equipe interna, porque a gente sabe que senão o que acaba acontecendo é que todo mundo acaba fazendo na implementação da solução tem que construir tudo. Então, é que a gente entrega Sim. um framework, né, e soluções pré-prontas para aí você exatamente configurar o que você precisa para o caso prático. Então, é a equipe de gerente de plataforma que está focada em fazer isso internamente na Duplex hoje. Legal, legal. A gente tem buscado uma abordagem semelhante aqui também. Maravilha, Ângelo, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. É sempre fascinante ver o desenvolvimento de vocês. Espero que a gente consiga, nesse De novo, próximo ano.
né, implementar muitas dessas sinergias que a gente vem explorando e ficam visíveis numa conversa como essa. Então, esses são meus votos aí Certeza, para Fred. 2026. Não, com certeza, e obrigado por todos que acompanharam e obrigado pelo convite de novo. A Baseman também é uma empresa que está fazendo coisas muito bacanas nessa área. Gestão de equity é com vocês, é para onde todo mundo tinha que ir. Se não for, tá buscando. Obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado a todos aí que participaram. Esse é o último de 2025. A gente se vê novamente no ano que vem. Então, um excelente final de ano aí para todos. Um grande Tudo abraço. bom, gente. Tchau.